Sejam todos muito bem-vindos. Segundo semestre agora, infelizmente ainda à distância, remotamente. Mas é o jeito, né? Enquanto essa praga aí não passa. Galera, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Hoje nós teremos um papo curto, reto, objetivo, mas de grande interesse de vocês, porque nós falaremos sobre 3 assuntos. O primeiro é as notas de vocês. Como é que vai ficar as notas no primeiro semestre de aulas? Primeiro e segundo bimestres. Como vai ficar? O segundo assunto, sobre o que nós vimos até agora. A gente vai fazer uma breve retrospectiva de tudo que nós estudamos até agora. E terceiro assunto, eu vou apresentar a vocês o que nós vamos estudar nesse segundo semestre, terceiro bimestre e quarto bimestre. Quais os assuntos que nós vamos ver? Tá? Então, quem não quiser aparecer, desliga a câmera. Eu estou gravando a partir de agora. E vamos que vamos. Deixa eu me encaixar aqui. Pronto. Quem quiser interagir comigo, liga o áudio, porque eu não estou de olho lá no chat do Google Meet. Liga o áudio, pede a voz. Fala aí, Doguinha. Aí eu te dou a voz, tá bom? Qualquer dúvida que surgir, fala comigo. De vez em quando é que eu vou estar voltando lá no chat para ver o que vocês estão falando. Fechamos uma sala completa? Como é que é isso? Sério, Juan? Porra, 50, passamos de uma sala, ó. Tirando eu e a minha apresentação, né? 48 pessoas. Rapaz, isso é recorde. Nunca tínhamos fechado uma sala, não. Que bom, muito bom. Mas vamos lá começar sem mais delongas. Eu tô doido pra voltar, pra sair dessa mermice aqui, que eu não aguento mais. Essas 4 paredes aqui. 3 assuntos temos hoje. Primeiro, como vai ficar as notas de vocês no primeiro semestre? Escutem, tá certo? Que eu tenho que falar. Depois, me perguntem. Tirem todas as suas dúvidas. Segundo assunto, a gente vai recapitular. Fazer uma breve revisão. Até porque não temos muito tempo a perder sobre os conteúdos estudados até o presente momento. E nosso terceiro assunto, a gente vai dar uma olhada, uma pincelada nos tópicos que estudaremos a partir de agora até o fim do ano. Beleza? Preparados? Simbora para o primeiro semestre. Primeiro e segundo bimestre. Quais as atividades que eu passei? Eu passei apenas 3 atividades. 2 na primeira etapa, primeiro bimestre, e uma única na segunda etapa, no segundo bimestre, porque fomos interrompidos pela mostra web cultural. Não sei se lembram. Mas a minha primeira atividade que eu passei foi na semana 1. Foi lá em março, logo quando nós começamos o distanciamento social por causa da pandemia causada pelo Covid. Essa avaliação eu chamei de avaliação teórica. Ela é um arquivo com 10 questões. Deixa eu abrir ela aqui para vocês saberem do que eu estou falando. É um arquivo com 10 questões. 2 foram canceladas, porque tinha a ver com experimento. Tá aqui, ó. Olha aí, a primeira questão no experimento. Então tá falando de experimento. Cancelei a questão, porque nem todas as turmas fizeram experimento. Questão 2, 3 e 4 pede para você descrever os processos de propagação de calor: condução, convecção, radiação.
Facinho de fazer, mole de fazer. Só ver lá o teu caderno. Deve estar copiado lá. Se tu copia o que eu copio no quadro. Quinta questão também é sobre o experimento, então cancelada também. Alguém querendo entrar aqui. Sexta questão é verdadeiro ou falso acerca dos conceitos de calor, equilíbrio térmico e energia térmica, tá? Foram nossos assuntos no primeiro bimestre. E a sétima sétima questão é sobre escalas termométricas. Oitava questão é sobre troca de calor entre dois corpos que são misturados, duas substâncias misturadas. Nona questão também é sobre calorimetria, né? Calor sensível, calor latente. E a 10ª questão, a última aí dessa avaliação parcial, é sobre dilatação. Quando eu esquento o corpo, ele cresce, e ele está crescendo quanto? Diária. É isso que a questão quer. Então, voltando. Essa foi a minha primeira atividade passada para vocês. A avaliação teórica tem 10 questões, 2 canceladas, porque nós não tivemos tempo para ver experimento com todas as turmas. Então eu decidi cancelar a primeira e a quinta questão. Vocês só têm 8 questões e vale 10 pontos. Beleza? Segunda atividade passada ainda no primeiro bimestre. Uma lista de questões do livro. Eu digitalizei 20 questões. Também vale de 0 a 10, tá certo? Dessa lista não tem nenhuma cancelada, porque nós conseguimos ver todo o conteúdo. Então tá aí, ó. São 20 questões que abrangem todos os assuntos que nós vimos no primeiro período. Ítalo. Seja bem-vindo, Ítalo. Galera, são 20 questões aí, então, ó, sobre calor acessível, calor latente, propagação do calor, dilatação, troca de calor, termômetros, todos esses assuntos, todas as questões do livro de vocês, e nós inclusive resolvemos algumas nas aulas virtuais passadas. Beleza? Então olha aí, ó. 20 questões, ao todo esse arquivo vale 10, então é 0,2 para cada questão que você acertar. Voltando. Essa foi a lista de questões. Pronto, essas são as atividades do primeiro bimestre. Ambas valem de 0 a 10. Eu vou fazer uma média então. A tua média vai ser a média aritmética. Soma e divide por 2. Porque infelizmente nós não teremos mais avaliação global. O objetivo era a gente voltar para poder aplicar a global e fazer a média. Mas como em agosto a gente está continuando nas aulas remotas, infelizmente a gente vai ter que fazer notas apenas com as atividades que foram passadas. Então tá aí, primeiro bimestre, 2 atividades, ambas valendo de 0 a 10. Quem não fez ainda, tenta fazer. Eu ainda estou aceitando. Basta que você justifique, fale comigo no privado e justifique o porquê que você atrasou, motivo de conexão, motivo pessoal. Eu compreendo, galera. Não é um momento fácil, o momento que a gente está passando. Então é perfeitamente justificável que tenham atrasos. Mas não deixem de fazer, porque a nota de vocês do primeiro e do segundo bimestre dependem dessas atividades aí. No segundo bimestre, não deu tempo de eu passar a avaliação teórica.
porque fomos interrompidos pela Amostra Web Cultural. As 2 últimas semanas de junho, que eu planejava passar a avaliação teórica, veio a Amostra Web Cultural. E aí eu não pude passar, né? Ficamos então apenas com a lista de questões do livro, 20 questões, das quais 5 foram canceladas. Deixa eu mostrar a vocês. Aqui eu estou falando de segundo bimestre, tá certo? Aí são 20 questões. O primeiro assunto é equação de Clapeyron. Algumas dessas questões nós chegamos a resolver nas aulas virtuais. Outro assunto foi a Lei Geral dos Gases. Olha aí, ó, são 20 questões do livro de vocês. Boa parte delas a gente resolveu em aulas, nas lives que tivemos. Gases perfeitos, né? Transformações gasosas. E aí, a partir daqui, da questão 8, cujos assuntos são energia interna, trabalho e calor, nós não tivemos tempo de ver, não tivemos tempo de finalizar. Então, essas 5 últimas questões estão canceladas. Beleza? Questão 8, 9 da página 91, questão 16 da página 92, 16 da página 99 e a 32 da página 99. Essas 5 questões estão canceladas porque são sobre assuntos que nós não tivemos tempo de ver. Voltando. Ao todo foram então 3 atividades. 2 no primeiro bimestre e 1 no segundo bimestre. Tá? Falando de notas, nós já fomos autorizados pela gestão a divulgar as notas de vocês. Só que assim, nem todos os alunos ainda entregaram. E os que entregaram, tá demorando muito o processo de correção. Porque antes eu estava com o caderno de vocês aqui na mão. Vocês lembram de como era ano passado? Que eu colhia as atividades, pegava o caderno, via as questões, ia pontuando, estava muito fácil. Agora eu tenho que baixar o arquivo que vocês me enviam, dar o zoom, às vezes tem arquivo que está de lado ou de cabeça para baixo, eu tenho que ajeitar, dar o zoom e corrigir as questões e ir comentando. Então está muito mais demorado. Mas eu estou conseguindo, né? Aos poucos eu estou conseguindo corrigir todas. Só peço que tenham paciência, beleza? Quem não me entregou ainda, vai lá no Classroom. As atividades ainda estão lá, apesar de fora da data, né? Ainda podem ser entregues. Não deixem de ficar sem atividade, tá bom? Não fiquem sem atividade. Essa nota da primeira etapa depende disso. Beleza? Dúvidas? Alguém tem dúvidas? Digam aí. Eu vou mostrar para vocês como tá tranquilo de localizar as atividades. Eu vou abrir o Classroom aqui, ó. Google Sala de Aula. Tô na minha conta pessoal. Deixa eu só mudar aqui. Pronto, galera, quando vocês abrem o aplicativo, ele tem a aba só de atividades, né? Para mim aqui abre 10 turmas, que eu ensino nas 10, mas para vocês só vai abrir uma, lógico. Então a gente vai aqui, ó. Clica aí na tua turma e clica na aba de atividades, ó. Quando você clica na aba de atividades, ele categoriza cada disciplina.
Aí você vai lá na física. Cadê a física? Tá aqui a física. E aí você pode perceber que o ícone de material de aula é diferente do ícone de atividade. Olha só. O ícone de material de aula é uma pastazinha, ó. É uma pastazinha com marcador. Já o ícone de atividade é tipo uma prancheta para você escrever, ó. É uma prancheta. Então só tem 3 atividades. Se a gente baixar aqui, logo de cara já tem 2 atividades aqui, ó. Algumas já foram corrigidas e outras não. Eu tô no processo de correção, tá bom? Então olha só. Aqui a lista de atividades e aqui a parcial teórica, né? Do primeiro bimestre, localizada. Você vai aí e me envia. Quem ainda não fez. Os que eu tô corrigindo, eu já tô botando a nota por aí também, tá? E vou começar a botar no aluno online, já que a gente tá autorizado a isso. E lá no segundo bimestre, lá em cima, ó, cadê? Tá aqui a atividade. É só a lista de atividades. Ou a lista de questões, né? Aquela lista com 20 questões que eu acabei de mostrar para vocês. Das quais 5 estão canceladas. Então não tá difícil de você localizar a atividade. Beleza? Tenta fazer, quem ainda não fez, tenta fazer. Tranquilo até agora? Me justifica lá no privado porque do atraso que eu vou estar aceitando. Beleza? Podemos passar? Segundo ponto. Resta alguma dúvida? Deixa eu ver aqui o chat. Show. Ninguém com dúvida, eu vou prosseguir. Tem alguém querendo entrar? Prosseguindo então, pessoal, olha só. Vamos fazer uma breve retrospectiva dos assuntos até agora vistos, estudados. Começamos na semana 2, no dia 1º de abril. O que nós fizemos nessa aula foi apenas resolução das questões da lista. Deixa eu abrir aqui para vocês o nosso quadro, ó. Ocorreu no dia 1º de abril, nós resolvemos a questão 6, que era de VOF. Aqui foi da parcial teórica. Questão 10 da parcial teórica, ó. Questão 9 da parcial teórica. Tudo isso aí nós resolvemos nessa aula. Se vocês quiserem ver a resolução, tá aqui, ó, nesse link, tá? Eu vou salvar esse arquivo em PDF e vou enviar para vocês. Ou lá pelo WhatsApp, pelo Google Sala de Aula e pelo Aluno Online. Pelas 3 plataformas eu vou enviar para vocês. Basta você clicar aí no ícone do YouTube, ó. Você vai ser direcionado lá para a página da aula, lá para o vídeo dessa aula aí. Você vai ver a resolução. Quem não fez ainda, tá muito fácil de fazer, né? Eu resolvo algumas questões. Você faz só entender e copiar aí. Tá aí abrindo o link, ó. Segundos anos é PJMF, semana 2 dos estudos domiciliares. A aula do dia 1º de abril.
Então tá aí, ó. Ok, vou fechar aqui. Na semana 3, continuamos a resolver questões, seja da lista, seja da avaliação teórica. Só que essa aula eu não consegui gravar, infelizmente, deu erro, né? Corrompeu o arquivo, então não tenho como disponibilizar para vocês. Mas o quadro foi esse aí. Tá tudo lá no Google Sala de Aula, se vocês quiserem. Tá em materiais de atividades. Tá em material de aula, né? Nessa aula aí, nós resolvemos a questão 11 do livro, da lista de questões lá. Aí resolvemos a questão 10 de novo, da parcial teórica. E a questão 7 sobre termômetros, da parcial teórica. Na semana 4, o que nós fizemos? Foi assunto novo. Nós vimos dilatação dos corpos sólidos. Esse foi o quadro da aula que ocorreu no dia 15 de abril. Nós vimos que existem 3 tipos de dilatação: dilatação linear, superficial e volumétrica. A dilatação linear, aquela que ocorre apenas em uma dimensão, né? No comprimento. Demos exemplos aí. A dilatação superficial, aquela que ocorre em área, que ocorre geralmente nos pisos das casas, nas estradas. E o terceiro tipo de dilatação, dilatação volumétrica, que ocorre em 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Ocorre quando a gente está esquentando um líquido, por exemplo, né? Aí resolvemos uma questão de exemplo do Enem de 2009. Tranquilo? Foi essa a nossa aula aí do dia 15 de abril, semana 4. Na semana 5 de estudos domiciliares, a última aula do primeiro bimestre, nós resolvemos questões do Enem e da UES. Tá aqui o quadro da aula. Todo esse material tá lá no Aluno Online, no Google Sala de Aula e no WhatsApp. Só que no WhatsApp é difícil, né? Porque tem muita mensagem. Isso aí foi em abril. Então, no dia 22 de abril, nós resolvemos algumas questões do Enem. Ó. Eu separei algumas questões sobre calorimetria, propagação de calor. E aí nós começamos a resolver. Nessa aula nós resolvemos questão 113 do Enem de 2019, da prova amarela. Questão 122. Foi isso. E acabou finalizou o nosso primeiro bimestre. Nosso segundo bimestre. A semana 7 de estudos domiciliares ocorreu no dia 6 de maio. Tá aqui o link. Basta você clicar e ir lá. Oi, oi, oi. Alô, o som testando. Alguém quer falar? É? Oi. Quem tá falando? Eu não sei se... A Johanna Agna. Sim, tá aqui no chat, né? Sobre o aluno online. Ela não tá tendo acesso. Poderia resolver com como. Do aluno online. Tá, eu tô vendo aqui no comentário. Obrigado, Leite. Ô, Johanna, tu me procura no privado? Pode ser? Tá bom? Que eu vou tentar dar um jeito. Se o Rômulo não conseguiu, eu tô até com medo do problema, que o cara se garante. Mas como ele tem muita coisa pra fazer também, né? Mas eu vou tentar. Alô. Oi, quem tá falando? É o Ítalo. E aí, Ítalo?
O que você manda, meu Sobre irmão? o problema do Classroom. Eu não sei o que pode ser, mas tipo, pelo celular eu também não estou conseguindo entrar. Toda vez que eu vou, diz que o meu e-mail é... Diz que eu não estou autorizado a entrar na aula. Meu e-mail não é cadastrado, tem que eu entre com um e-mail Institucional. que o governo fez pra gente, né? É. Pois é. Aí pelo celular eu não estava conseguindo, mas pelo computador eu consigo entrar agora. Aí eu tô, por isso que eu até que eu não entreguei algumas atividades suas. É só duas, né? Eu faço. Isso, é o que eu tô explicando aqui, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Primeiro bimestre foi só duas, né? No segundo bimestre foi só uma. Então dá pra entregar ainda, mano. Mas assim, se tiver dificuldade mesmo, me procura que eu tento ajudar também. Galera. Sobre o problema de entrar no Classroom. No celular não tava conseguindo, eu consegui agora no computador. Eu falei até com o Leônio e com o Rômulo também, nenhum dos dois resolveu o problema. Aí eu peguei e eu até deixei um pouquinho de lado o Classroom no começo. Aí quando eu tentei agora, quando as aulas voltou, aí entrou normal. Não sei se foi problema, nem como resolveu não, só resolveu entrar. Entendi. Tem alguns que dá pra resolver só desinstalando e instalando de novo. Mas eu acho que você já fez isso também, né? Mas a gente vê, viu? Eu fiz, até o Wellington sugeriu que eu tirasse todas as contas de e-mail e deixasse só a do governo, pra ver se dava certo. Também não deu. Tipo, fiz um monte de vez e não deu certo. Quando foi agora, voltou. Pois é, tem muita gente. Não, tem muita gente que está enfrentando realmente dificuldade de conexão, de sincronização. Cara, tem tanta dificuldade que a gente está enfrentando que é perfeitamente justificável que vocês atrasem. Então, por mim, tranquilo. Só tente fazer, não fique sem fazer, porque a nota depende disso. Nota da primeira etapa e da segunda depende disso aí. Beleza? Tente fazer. Tem muita gente com dificuldade de acesso mesmo. Por isso que a gente está botando em 3 plataformas: no WhatsApp, no Aluno Online e no Google Sala de Aula, né? Será possível que nessas três plataformas diferentes a galera não tenha acesso. Mas ainda assim existem aqueles que realmente têm dificuldade de conexão com a internet, né? Então podem ficar tranquilos que dá pra gente resolver. Mas vamos lá. Entramos no segundo período. Na semana 7 dos estudos domiciliares, no dia 6 de maio, a gente viu a teoria cinética dos gases. Esse foi o nosso quadro. Aqui nós estudamos o que é um gás perfeito. Ocorreu no dia 6 de maio essa aula aí. Na época que eu ainda estava tranquilo, né? Trabalhando em casa. Eu já não aguento mais. Aí nós vimos teoria cinética dos gases, que depende de 3 grandezas importantes: volume, temperatura e pressão. Né? O que é que acontece com o gás quando a gente confina ele num recipiente? Foi isso aí. Oi, alguém quer falar? Rafael, é? É o Gleidson. Gleidson, fala, Gleidson. A Ana Manuela Pereira da Silva está perguntando se até que o dia para entregar as atividades atrasadas. Manu, mulher, data, eu não tô botando data, tá? Mas alguns professores estão. Então você tem que checar com cada professor, dos quais você atrasou a atividade, né? Eu não estou estipulando uma data não, justamente porque eu estou entendendo todas as situações. Mas você tem que ver com cada professor que você atrasou isso aí, tá bem? Não tem uma data estipulada pela coordenação não. Cada professor que já estipulou a data de entrega, né, que já está em atraso, que deve estar aceitando até tal data de novo. Então você tem que ver aí com eles, tá? Mas faça o quanto antes, porque elas já estão atrasadas. Não deixe acumular, porque virão mais atividades. A gente já começou a segunda etapa. Tenta dar o gás. Obrigado aí, Cleidson. A galera tá com vergonha de falar, é. Semana 8.
Não, só, desculpa, interrompendo, mas aí, como eu não estou interpretando, Douglas, por conta da aluna, né, a senhora não dominar a língua e tal, eu estou aqui para servir de apoio mesmo, viu? Não incomode não. Quem falar aí, pessoal, pode escrever aí que eu falo aqui com o Douglas. Show de bola. Com o Douglas, não tem espaço. Valeu. É isso aí. O Gleicinho é parceiro aí. Na semana 8, pessoal, foi no dia 13 de maio, a gente estudou a equação de Clapeyron e a lei geral dos gases. Vamos abrir aqui o quadro. Tá aí, ó. Nessa aula a gente viu 2 vídeos do YouTube. Quer dizer, um vídeo do YouTube e um aplicativo. Não sei se vocês lembram do aplicativo que a gente usou. Bem estranho, né? Mas serviu pra gente entender o assunto. Tá aqui o link dos dois, ó. Logo aqui abaixo. A gente resolveu uma questão de revisão. E aí fomos estudar o assunto. A equação de Clapeyron está baseada em 4 estudiosos. A gente viu Robert Boyle, Charles Alexandre, o Charles, né? Jacques Alexandre César Charles, ou simplesmente Charles, e o Gay-Lussac. Esses 3, junto com Paul-Émile Clapeyron, eles formularam. Clapeyron, na verdade, ele juntou as 3 teorias em uma só equação: PV igual a nRT. Não sei se lembram, a gente formou até uma frasezinha para decorar ela: pressão vezes volume igual a número de mols, constante dos gases e temperatura. E terminamos essa aula vendo a lei geral dos gases perfeitos, né, que é a transformação. O que eu faço, se eu mudo pressão, o gás se transforma e muda volume, muda temperatura, e tem como a gente descobrir, né? PV sobre T no início é igual a PV sobre T no final. Então tentem dar uma assistida nessa aula aí. Quem perdeu é só clicar aqui nesse link, ó, do YouTube, que você vai ser direcionado para lá. Esse material aqui já eu disponibilizo para vocês nas plataformas. Semana 10. Tá dando sede já. Semana 10. O que nós vimos? Nós só resolvemos questões. Deixa eu abrir aqui o quadro. Tá aí o quadro. Resolvemos a questão 11 da página 75 do livro. A questão 14 da página 75, eu até errei nos cálculos, né? Por causa de uma transformação de unidades. E aí eu fiz a correção aí, ó. Dei uma olhada aí. Quem não fez a atividade, vai lá na aula ver como é que foi feito. Semana 11 dos estudos. Nós tínhamos a esperança de voltar em junho e não voltamos, que a doença infelizmente piorou, se alastrou mais, essa praga. Mas é o que é que nós vimos? Nós continuamos a resolver questões do livro, né, da lista de questões do segundo bimestre. Resolvemos a questão 79, ou questão 21 da página 79. Questão sobre temperatura de um gás. Gases perfeitos, né? Transformações gasosas. Questão 23 da página 79. Também sobre gases perfeitos, ó. Transformações gasosas. E a questão 17 da página 75 do livro. A lista de questões do segundo bimestre. Resolvemos mais 3 questões dela. E na última semana do segundo bimestre, nós finalizamos o assunto de transformações gasosas. Tá aqui o quadro, ó. Eu já estava de saco cheio de dar aula,
online. Aí nós vimos 3 tipos de transformação: isotérmica, isobárica e isocórica. A isotérmica é aquela que acontece com temperatura constante, a gente corta as temperaturas. A isobárica é aquela que acontece com pressão constante, a gente corta as pressões. E a isocórica, aquela que ocorre com volume constante, a gente corta os volumes, ó, da lei geral dos gases. E aí resolvemos mais questões da lista. Questão 7, questão 8, só essas duas, né? Beleza? Esse foi nosso primeiro e segundo bimestre. Galera, aqui eu queria pedir também a paciência de vocês, porque eu sei que a maioria já deve ter entregue as atividades, mas eu ainda não botei nota, porque estou no processo de correção, tá? Tá bem demorado, mas tá dando certo. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, vai dar certo. E aí eu vou para a última parte da nossa aula. Eu vou apresentar para vocês quais são os conteúdos que nós vamos estudar daqui para frente. Tá ouvindo um chiado? Diego, o som tá ruim, galera? Não, tem chiado. Opa, e aí, Douglas? E aí, tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. O meu tá normal, na verdade. Tá Show. bom, ótimo. Show. Galera, me fala aí, galera. Tem mais alguém ouvindo esse chiado ou a maioria tá bom o som? Eu posso trocar de microfone aqui. Nossa, eu tava ouvindo, mas não dá pra incomodar não. É como se tivesse tipo uma interferência em sinal bem de leve, né? Tá. No meu tá de boa. Não dá pra incomodar não, é cor normal de microfone mesmo e fone de ouvir. Massa, massa. Então bora, valeu aí. Pensei que tava ruim pra caramba de ouvir. Simbora. Aí, terceiro bimestre. O que é que nós vamos ver no terceiro bimestre? 7 assuntos. O assunto principal, pessoal, é ondulatório. Um dos assuntos mais recorrentes no Enem. Então, extremamente importante para vocês. O que é que nós vamos ver aí? A gente vai estudar as ondas, obviamente. O próprio nome está falando. Mas o que é que nós vamos ver? Conceitos iniciais. A gente vai ver quais os tipos de ondas e como classificar as ondas. O estudo da classificação das ondas. Em seguida, nós vamos ver as grandezas físicas relacionadas às ondas, como a frequência de uma onda, período da onda, amplitude, a forma de uma onda, né? O comprimento da onda, tudo isso aí o Enem cobra com força, então a gente vai ter que ver detalhadamente. Não só o Enem, tá? A UES também costuma cobrar bastante, além das escolas militares, mas é um assunto mais cobrado. Desses exames externos, ele é mais cobrado no Enem. Velocidade de propagação de uma onda. Será que depende do meio onde ela está passando? Né? Se a onda passa do ar para a água, uma onda luminosa, uma onda sonora, será que ela muda de velocidade? Como calcular a velocidade? A gente vai ver isso aí também. Aí depois passamos para os fenômenos ondulatórios. O que é a reflexão? Por exemplo, quando a gente emite um som e o som bate no objeto e volta, causa um fenômeno chamado eco. Eco, besteira, né? Mas isso não passa de uma reflexão. Reflexão é quando a onda bate e volta. A gente vai ver isso com detalhes. Refração, quando a onda bate no meio, numa superfície que separa dois meios e passa para o outro meio. Né? Aquela sensação quando você está olhando assim para o fundo da piscina, você parece que está vendo o chão mais perto. Isso é por causa da refração. Ressonância. Oi. Repete essa última parte que eu não entendi, por favor. Sim, quem falou comigo? Lívia, segundo D. Lívia. Saudade, Lívia. Também. Seguinte.
fenômenos ondulatórios, né? Eu tava falando de fenômenos ondulatórios. Depois que a gente passar por essa parte introdutória das ondas, onde a gente já tiver visto conceitos iniciais, as grandezas e saber calcular a velocidade da onda, a gente vai passar para os fenômenos que as ondas causam. Por exemplo, a reflexão, refração, ressonância, difração e interferência. 5 fenômenos importantes. Um exemplo de reflexão é quando eu emito um som, o som bate no objeto e volta. Eu escuto ele de novo, né? O famoso eco. Tá? Sistemas de localização, por exemplo, o sonar, que tem geralmente nos navios para detectar o relevo submarino. É como o morcego se movimenta, por exemplo, é através da reflexão. Ele emite o som bate no objeto e volta para ele. Então é só um exemplo de reflexão. É um fenômeno causado pelas ondas. Refração, quando a gente olha assim para a piscina, que vê o chão mais próximo do que ele realmente é. Quando você olha para uma piscina, o chão aparenta não estar tão fundo quanto ele realmente é. Quando, não sei, aqui quem já viu, né? Quando você está limpando a piscina, aquela peneira, né? Você enfia aquela peneira lá, ela parece que dá uma quebra assim quando passa para dentro d'água. Isso é refração. A gente vai estudar melhor, né? Estou só dando exemplos. A ressonância é quando a onda consegue romper as moléculas de um objeto, quebrando ele. Por exemplo, quebrar taças com som. O som da voz, né? O som de um grito. Quando passa um caminhão lá fora e as janelas tremem. O som do caminhão está fazendo a janela tremer. Isso é ressonância. Difração e interferência. Todos esses fenômenos a gente vai estudar em ondulatório. A gente passa para um assunto chamado acústica, que é o estudo da onda sonora. A gente vai ter atenção especial à onda sonora e à onda luminosa. Mas primeiro a gente começa aí, estudar a onda sonora. O nome desse estudo é acústica. A gente vai estudar como cordas de um violão produzem som, como que os instrumentos de sopro funcionam, flauta, trombone, os instrumentos que usam tubos para produzir som, né? E a qualidade sonora, timbre, altura do som, tudo isso são qualidades do som. A gente vai estudar. Esse é o nosso terceiro bimestre. Beleza? E aí, Vanderlei, saudade, meu irmão. E aí, ó, excelente pergunta, Jonas. Faltou um assunto a gente ver. Oi. Depois o senhor vai colocar esse arquivo aí lá nos grupos, né? Vou sim. Eu vou disponibilizar em 3 plataformas: WhatsApp, Aluno Online e Google Sala de Aula. Beleza? Tá. Bom, obrigada. De nada. Falou foi a Rebeca, não foi? Conheci a voz. Jonas está perguntando, e o último assunto? Do segundo bimestre, né? Que faltou a gente ver, porque a Mostra Web Cultural interrompeu. Né? Termodinâmica, energia, trabalho, calor, as leis da termodinâmica. Quando que a gente vai ver? Por não ser um assunto tão cobrado, Jonas, ele é cobrado sim, mas não é tão cobrado assim quanto os outros que têm prioridade, né? Eu vou deixar ele um pouquinho mais para o final. Eu acredito que quando voltarmos, se é que vamos voltar a ter aulas presenciais, né? Pelo amor de Deus, a gente tem que pelo menos acabar a 4ª etapa presencial. Eu acredito que dê tempo da gente ver. Beleza? Se não der tempo da gente ver, aí vai ser um assunto que vai ficar a cargo da responsabilidade de vocês. Ele não é tão visto, então não é tão imprescindível que você veja, mas a gente pode até dar uma pincelada nele quando a gente tiver tempo, tá bom?
Beleza? Simbora. Quarta etapa. O que é que veremos na quarta etapa? Final do ano. Final do segundo ano. No quarto bimestre nós temos 3 assuntos. 3 não, 6, né? O assunto principal é a óptica. A gente vai dar atenção específica a uma onda, que é a onda luminosa. O nome desse estudo é óptica. A gente vai começar estudando os fundamentos da óptica, é a introdução. É o que acontece com a luz, por exemplo. Quando ela passa para diferentes meios, do ar para a água, para um sólido. As leis de propagação dos raios luminosos. A gente começa aqui a estudar a onda luminosa. E aí a gente entende, por exemplo, a formação de sombra, de penumbra, o que é um eclipse, que nada mais é do que a sombra da Lua aqui na Terra, né? Ou então a Lua se escondendo na sombra da Terra. Tudo isso aí é explicado pelas leis de propagação dos raios luminosos, os fundamentos da óptica geométrica. Aí passamos para fenômenos. Oi, que susto, velho. A aurora boreal também tem a ver com óptica ou não? Ou é outra coisa? Ela tem mais a ver com eletromagnetismo. Ela não deixa de ser um efeito causado pela luz, né? Mas ela tem mais a ver com os ventos solares e o campo magnético da Terra, do que com um raio luminoso propriamente. Por isso ela não está encaixada aqui. Mas no terceiro ano, quando a gente vai ver magnetismo, né? O campo magnético terrestre, a gente vê ela. Tranquilo? A gente estuda a reflexão, ó. Reflexão em espelhos planos e espelhos esféricos. Esse espelho que você usa para se ver e se arrumar são os espelhos planos. Os espelhos esféricos são aqueles que lhe deixam mais forte, ou mais magro, ou mais alto, ou mais... São os espelhos curvos, curvados. Eles distorcem a imagem, né? Geralmente espelhos de academia são um pouquinho esféricos, para te deixar mais, né? Reflexão da luz nos espelhos, a gente vai estudar aí no quarto bimestre. A refração da luz, instrumentos ópticos como microscópio, telescópio, lunetas, binóculos. Tudo isso aí são instrumentos que utilizam a luz, instrumentos ópticos. E a óptica da visão. A gente termina a quarta etapa, finalizando a ondulatória, estudando os defeitos da visão e as lentes, né? Como que é possível corrigir defeitos visuais através de lentes. São assuntos que o Enem tem costume em cobrar, então não posso deixar passar. Beleza, galera? Deixa eu voltar aqui para vocês. Nós já temos 3 horas e 55 minutos. Pedro Henrique, ei Pedro, eu vou tentar fazer você gostar do assunto. Eu vou me esforçar para tornar o assunto interessante. Ó, o Uno falando. A menina mostrou um experimento disso. Disso o quê? Ah, sobre espelhos, né? Quando fomos ver a excursão do liceu, acho que foi sobre os espelhos infinitos ou algo assim. Tá bom. Que excursão foi essa, mano? De física? Lembro não, ó. A visitação, né? Na seara da ciência, foi? Tá. Ei, galera, mais alguma dúvida? Recados finais.
me entreguem as atividades, porque depende disso a nota de vocês. Quem já me entregou, paciência, pelo amor de Deus, porque eu estou no processo de correção. E tem sido um inferno corrigir. Se eu já odiava antes, imagina agora. Mas estou conseguindo, aos poucos, mas estou conseguindo. E é isso. Beleza? Finalizamos a aula com 44 pessoas. Sem contar comigo e com a minha apresentação, são 42, né? Vai dar certo sim. Tomara que possamos voltar o quanto antes, porque eu não aguento mais essas 4 paredes aqui. Tô agoniado já. Preciso conviver. Preciso ter contato com pessoas. Beleza? Sem mais dúvidas, eu dou a nossa aula por encerrada. E é isso aí, tô aguardando vocês, ok? Tô às ordens pro que precisarem. Eu que agradeço, Reininho, ó. Show de bola, mó saudade de zoar na aula com vocês. Valeu, Douglas, até a próxima. Valeu, Gleidson. Valeu, galera. Abração. Vou parar a gravação aqui.